Fala, meus queridos amigos da fotografia, aqui é Daniel Marins, eu sou fotógrafo, professor e consultor de fotografia. Nesse vídeo eu vou falar sobre o número guia dos flashes, que é um assunto que eu abordo em aulas e consultorias. Por muito tempo me incomodava e me incomoda essa inconsistência de valores de número guia que a gente vê em sites vendendo flash, anúncios, no manual e etc., que não batem com a vida real. Como consumidor de flash, usuário e educador de iluminação, isso sempre me deixou muito incomodado. Antes de falar sobre essas divergências de valores, deixa eu te explicar o que é o número guia. E para isso eu vou ler um trecho do livro Light Science Magic, ou Luz, Ciência e Magia, que é um livro também que foi traduzido para várias línguas, inclusive o português. Esse livro aborda a fotografia por uma ótica mais física e científica. Por muitos educadores ele é usado como uma referência e é bastante respeitado. Então, eu não tenho esse livro em português, mas eu vou fazer a tradução desse trecho que está em inglês, e aí com isso você vai entender o que é o número guia e como lidar com ele. Então vamos lá. A maneira mais rápida de calcular uma exposição usando um flash é usando o número guia. Você pode encontrar o número guia na literatura, material escrito, que vem com flash, ou seja, as especificações que tem no site do fabricante, o manual do flash, enfim. Mas você nunca deveria confiar no fabricante. Eles não são exatamente desonestos, mas geralmente calculam os valores de número guia deles sobre a maioria das circunstâncias ideais, que raramente se aplicam ao trabalho que os fotógrafos realmente fazem. Em vez disso, calcule você mesmo. Isso requer apenas aritmética básica, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Leva apenas alguns minutos e é garantidamente preciso. Além disso, você só precisa fazer isso uma vez. É improvável que o número guia do seu flash mude enquanto você o possuir. Esse trecho do livro é perfeito e define exatamente o que eu observo por aí. Eu dou workshops e consultorias desde o final de 2011 e 99% das vezes eu encontrei divergência aí nos valores que os fabricantes dão. E eu mostrava nas aulas como meus alunos poderiam encontrar ali esse número guia da vida real, vamos dizer assim. O número guia, como vocês viram, é uma forma de calcular a exposição do seu flash. Eu costumo dizer que o número guia é um número que guia, ou seja, uma referência, um ponto de partida. Portanto, se você não conhece o número guia do seu flash, você não tem nenhuma referência de intensidade de luz dele. E se quanto maior é o valor desse número guia, mais intenso é a luz dele. Ou seja, se eu pego um flash que o número guia é 44 e eu tenho um outro flash que o número guia é 32, esse flash de número guia 44 é mais forte do que esse flash de número guia 32. Existem alguns parâmetros para medir esse número guia ou para usar esse número guia. Você tem que estar ali com o flash na carga máxima, se você tiver um flash dedicado, você tem que estar usando o zoom 35mm, e se você estiver usando uma tocha, um flash de estúdio, você vai ter que estar usando uma panelinha padrão no flash, não um flash puro. Mas com flash dedicado, não. Flash dedicado puro, tá? E aí você vai botar lá o zoom da cabeça do flash em 35, 1:1 de carga. E na câmera você vai ter que usar ISO 100, ou no fotômetro, enfim, o ISO 100. Então esses são os parâmetros para o número guia existir. Flash puro, zoom 35, carga máxima e ISO 100. O número guia usa uma fórmula matemática simples, que é o número guia é igual ao diafragma multiplicado pela distância do flash até o assunto que você está iluminando. Então, na prática, como é que acontece? Se eu pego e eu sei que o meu flash tem o número guia 32, vamos dizer, e eu coloco o meu flash a 2 metros, eu quero saber qual diafragma que eu vou utilizar na câmera. Então eu vou lá, jogar na fórmula, vai dar 32 é igual ao diafragma, que a gente quer saber, e vezes 2. Jogo 2 para o outro lado dividindo, multiplicando, joga dividindo, isso aí puxando lá do ensino fundamental, essas continhas, você vai ter que o diafragma é igual a 16. Então se você colocar esse flash, que tem o número guia 32, a uma distância de 2 metros, e colocar na câmera F16, vai dar certo, entendeu? A fotometria vai estar equilibrada ali, a exposição vai estar bem equilibrada. Então, óbvio, você vai ter que respeitar aquilo lá. O flash tem que estar na carga máxima, o zoom vai ter que estar em 35mm, você vai ter que estar usando o ISO 100. Então, tem todas essas condições para acontecer o clique, a fotometria está bem equilibrado. Você pode estar se perguntando aí, Daniel, mas e o tempo de exposição, ou velocidade do obturador, que também é chamado? Não participa dessa fotometria, desse ajuste? Então, a velocidade do obturador, o tempo de exposição, enfim, ela não interfere no flash, a não ser que você esteja usando o High Speed Sync,
tá? Mas isso aí já é um papo para outra aula, outro vídeo. Entenda que não tem nada de novo dessa coisa do número guia, de você ter lá a fórmula, número guia igual ao diafragma vezes a distância, né? Isso é o básico para você conseguir compreender o mínimo ali, né, de flash. Eu particularmente não uso essa fórmula matemática porque eu acho que essa continha simplória, ela esconde a beleza de você entender como a luz se comporta. E quem é meu aluno aí de workshops e consultorias sabe que você não precisa nem fazer essa continha de multiplicação e divisão. Você entendendo como a luz se comporta, você consegue deixar essa utilização do número guia ali, do flash, bem mais fluida. Mas antes de entender tudo isso, você tem que entender que esses valores são mostrados de forma equivocada pelo fabricante. E como diz lá no livro Light, Science and Magic, você nunca deveria confiar no fabricante, eles não são exatamente desonestos, mas geralmente calculam os valores de número guia deles sobre a maioria das circunstâncias ideais, que raramente se aplicam ao trabalho que os fotógrafos realmente fazem. Vou mostrar agora como achar o número guia do seu flash e vou achar o número guia desse flash aqui, SB800 da Nikon. Então antes, vamos só relembrar aí as condições para que o número guia dê certo, né? Ou seja, o flash tem que estar puro, não pode estar com nenhum difusor, nenhuma sombrinha, softbox, nada, puro, direto. O zoom do flash tem que estar em 35mm, você vai ter que estar usando a carga máxima do flash e o ISO 100. Só lembrando que a carga máxima é 1:1, tá? A carga máxima do teu flash. Então lembra aquela fórmula matemática lá que eu apresentei, falando que o número guia é igual ao diafragma vezes a distância? Se a gente fizer uma jogadinha e botar a distância em 1 metro, colocar isso na fórmula, a gente vai ter que o número guia é igual ao diafragma. Portanto, se eu acho o diafragma que funciona em 1 metro, eu acabei de descobrir o número guia desse flash. Então, digamos que eu não sei o número guia desse flash. Eu vou lá, vou botar o zoom em 35, vou botar 1:1 de carga, vou pegar, sei lá, um fotômetro, vou botar aqui, vou disparar 1 metro e eu vou descobrir qual é o diafragma, vai funcionar ali 1 metro, eu vou acabar descobrindo qual é o número guia. O diafragma que aparecer é o número guia dele, entendeu? Porque a gente calculou 1 metro. Vou fazer a medição com um fotômetro de mão, mas eu vou fazer um double check, né? Onde eu vou usar um cartão cinza, 18%, e vou olhar o histograma. Então, a gente vai fazer primeiro com o fotômetro de mão, e depois eu vou te mostrar como fazer também com o cartão cinza. Então, vamos lá para a primeira medição. Vou colocar o flash a 1 metro de distância. Você está vendo aí, né? Que está em 1:1 de carga, zoom em 35mm, tá com um receptor de radioflash para poder disparar. Eu já posicionei o flash a 1 metro do fotômetro, mas vou confirmar novamente para vocês. No fotômetro eu coloquei ISO 100 já, e no modo de medição de flash. Coloquei uma velocidade do obturador em 1:125, né? Lembrando que esse ajuste não interfere na exposição do flash. Como vocês podem ver nessa câmera que eu estou filmando o backstage da medição, eu coloquei um fundo cinza na parede mais próxima. O pé direito do meu escritório aqui tem mais de 3 metros, né? E as outras paredes em volta não vão interferir. Olha também o bloqueador que eu coloquei atrás do fotômetro. Isso tudo para ter a medição apenas do flash, sem interferência das paredes do meu escritório. Portanto, o valor encontrado vai funcionar também em externa, porque essa luz aí externa, ela não ricocheteia também em lugar nenhum. Quando você for fazer essa medição em um lugar fechado, tenta tomar cuidado com esses detalhes, tá? Não deixar o flash rebater numa parede, né? Não ter uma mesa embaixo, que aí o flash vai bater na mesa e vai voltar. Enfim, tem que ser o flash ali direcional que nem eu fiz. Bem, agora eu vou disparar o flash, veja o detalhe, qual o valor de diafragma aparece. Lembrando que eu botei o meu fotômetro para dar o valor em precisão de décimos, para não ter erro, tá? E olha lá, dá F22.1, ou seja, F22. O número guia real do SB800 é 22. Mas é até aí perfeito. Mas aí você pode pensar, mas Daniel, e se o teu fotômetro estiver descalibrado? Que é uma coisa bem difícil de acontecer, mas tudo bem. Então vamos lá para o double check, né? Fazendo ali a fotografia do cartão cinza e olhando o histograma. Eu posicionei aqui o flash mantendo todas as configurações, né? 1:1 de carga, o zoom em 35mm, tá a 1 metro do cartão cinza. Eu vou usar F22, né, na câmera e ISO 100. E olha lá o histograma no meio, ou seja, o cinza de 18% está fotometrado, ele está equilibrado. Perfeito, então o número guia do SB800 é 22 mesmo, né? A gente fez lá com um fotômetro, deu 22.1, 22, e a gente foi lá e viu no histograma, fotografou o cartão cinza mantendo tudo a 1 metro, tudo mais, e a gente viu que deu também 22 o cartão cinza, o cinza ali do histograma no meio, indicando que de fato está cinza. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Daniel, mas o que os fabricantes falam? O que está escrito lá no site do fabricante ou no manual
do fabricante? O que está escrito de número guia? Se a gente for lá no site do fabricante, fala que o número guia do flash é 38 em zoom do flash 35mm, ISO 100 e em metros, né, como vocês estão vendo aí na imagem. Se você vai no manual do flash SB800, está lá o valor de número guia 38 no zoom do flash, né, de 35mm e carga máxima. E aí começa a discrepância. Né? A gente vê que o fabricante coloca lá que é 38 o número guia deles, mas na vida real é 22. E é mais de um ponto aí de diferença. E aquele trecho do livro Light, Science and Magic começa a fazer total sentido, né? Você nunca deveria confiar no fabricante. E fica pior, a tela do SB800 ele indica para você qual a distância que você tem que usar o flash quando você coloca a carga e coloca o zoom, e ele descobre lá o diafragma e o ISO. Tá? Então, uma vez que você coloca as informações, ele te fala qual a distância. Dá uma olhada no que acontece quando eu coloco 1:1 de carga, o zoom lá em 35. Olha quando é que ele vai encaixar em 1 metro. Quando eu coloco F36, né, porque não tem F38 aqui, veja que em F40 vai para 0,9 metro, ou seja, quase 1 metro. E no F36 dá 1,1 metros. Ou seja, se tivesse o F38, dava 1 metro aqui. O painel está atrelado a esse número guia 38 equivocado do manual do flash e do site da fabricante também. Portanto, se a gente usar lá o painel como referência, ele vai indicar para eu colocar 36 diafragma a 1,1 metros, né, 1,10 metros. Dá uma olhada no resultado, como fica escuro no histograma, né? Mas se eu uso o F22, fica perfeito o histograma, fica no meio. Ou seja, com F36 o meu histograma está subexposto, né? A minha foto está subexposta, isso está indicando aí, o cinza não está cinza, o cinza está escuro, ele não está no meio. A gente vê que existe aí uma divergência. Portanto, esse número guia 38 não é nem aqui nem no Japão. Dá uma olhada num retrato meu que eu fiz com F36, né, que indica no painel, e com F22. Olha como com F22 a exposição fica equilibrada, e com F36 fica escura a foto, né, fica subexposta. Então essa lógica de, olha o painel, aqui está aqui em cima, só levanta a cabeça e olha o painel, não vai te adiantar de nada, uma vez que ele vai te indicar usar uma distância errada, quer dizer, uma distância equivocada. O que eu quero deixar aqui de alerta para vocês é desconfiar dessa galera que fica com um discurso inflamado, prepotente, arrogante, né, donos da razão, tem ali a fórmula mágica, então assim, desconfia disso. Tá? Vai lá e testa, vê o que vai dar. Façam aí as medições do número guia dos flashes de vocês e comentem aqui embaixo falando qual é o número guia que vocês encontraram. Mas levem em consideração todos esses cuidados, né, detalhes que vocês viram fazendo aqui. Evita deixar que o flash rebata, alguma coisa desse tipo. Tenta fazer essa medição, pega uma fita métrica para medir 1 metro direitinho, bota lá o zoom em 35, 1:1, né, carga máxima, e, sei lá, se você tiver um fotômetro, você bota lá no ISO 100 e vê qual o diafragma vai dar, que aí isso aí de fato é o teu número guia. Ou usa lá o cartão cinza, como a gente viu, né, só fotografar o cartão cinza, botando o flash a 1 metro e ver o teu histograma ficando no meio. Aí o diafragma que o teu histograma fica no meio é o teu número guia. E eu estou produzindo um curso online de flash dedicado, onde eu vou abordar todos esses conceitos de número guia, modificadores de luz, fotômetro, propriedades de luz, como a gente trabalha isso externa, interna, então tá ficando bem legal. Fica ligado aí que em breve eu aviso vocês também. Então se inscreva aí no canal, dá uma curtida se você gostou do vídeo, compartilha aí para outros fotógrafos que tenham aí problemas com o número guia, coisas do tipo. A gente continua aqui essas conversas nos comentários e muita luz para todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!